Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos ao CIESP. Vamos aguardar mais alguns minutinhos até o pessoal ir entrando. Olá pessoal, boa tarde. Vamos falar sobre projetos literários hoje. Então, vou pedir para vocês irem entrando, vão convidando o pessoal, porque eu trouxe hoje dicas de livros literários para trabalhar e para fazer projetos desse livro, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui alguns comentários. A gente consegue deixar aqui, pessoal, vamos entrando. Deixa eu colocar aqui. Boa tarde. Vamos falar sobre projetos literários. Vou deixar aqui para vocês. E vamos entrando. Vou colocar aqui, que aí vocês vão poder ir acompanhando. Sejam bem-vindos. Vou deixar aqui fixado o meu Instagram, porque depois o pessoal fica todo mundo perguntando. E oi, gente, tudo bem? Vocês estão vendo só um pedaço, né? Da minha... Pronto, acho que agora deu. Aí, muito bem. E agora vou fixar aqui. Vamos falar sobre projetos literários. Então, vamos entrando. Agora deu tudo certinho aqui. Deixa eu separar aqui que eu trouxe para vocês umas coisas bem legais e nós vamos falar aí um pouquinho. Eu trouxe livros literários para como a gente pode trabalhar com as crianças nessa questão, principalmente de pandemia e fazer com que as crianças pensem um pouquinho sobre a questão das histórias, tá? Então, boa tarde, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui pelo CIESP novamente. Acredito que vocês já estejam me conhecendo, né? Acho que a gente já tá até bem íntimo aqui. Tô vendo as pessoas já colocando coraçãozinho, dizendo boa tarde, que já me conhece. Que bom, gente. Fica aí minha gratidão por todos. E aproveito, gente, para dizer para vocês, curtam a página. A live fica gravada no CIESP, no YouTube. E eu vou dar um curso pelo CIESP atendendo a pedidos sobre consciência fonológica e alfabetização. O primeiro curso que eu fiz no CIESP desse tema, todas as vagas se esgotaram. E aí acabamos tendo muito mais pedidos, listas de espera. Então a gente abriu uma nova turma que vai ser dia 10 de novembro. Gente, vocês não podem perder, tá muito legal o curso. Eu vou falar sobre consciência fonológica, a diferença de consciência fonêmica, qual a idade para a gente começar a trabalhar rimas com as crianças, a literação, o que é consciência fonológica, a diferença da alfabetização, né, que a gente conhece, que tipo de alfabetização que é o melhor. Vou falar sobre a neurociência também. Então, fica aí todo o meu recado para vocês e o meu convite para vocês participarem do meu curso de alfabetização e consciência fonológica 10 de novembro, tá? Laodiceia, onde encontra o meu livro? Qual livro? Pode ser pela editora, pode ser comigo, eu mando autografado. Então nós temos aí eu tenho vários livros, então não sei qual livro, mas qualquer um eu posso mandar para vocês, tá bom? Autografado. Gente, eu acho que tá um pouquinho ruim por causa dos comentários. Vê se melhorou. Acho que melhorou, né? Tava muito estranho essas histórias. Essa história de celular, né, de Instagram, de tempo, acaba ficando aí bem complicado. Mas vamos lá, e eu acho que é isso que a gente tem aí como eu falei ontem numa live que eu falei que nós temos a tecnologia ao nosso favor e a gente precisa saber usá-la. Então vamos falar um pouquinho sobre projetos literários e quando eu tenho que trabalhar com a questão dos livros literários. Então eu trouxe para vocês, me manda um oi lá no meu Instagram. Eu deixei aqui, ele deu uma pausada. Deixei o meu Instagram aqui, aí vocês entram lá e eu mando para vocês o link, dá para poder comprar os livros. Então eu trouxe para vocês hoje 4 livros literários
dois livros literários que eu gosto muito. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês dessa questão do projeto literário. Primeira coisa que a gente tem que entender, quando a gente fala de projeto, o projeto, ele tem que ter, gente, projeto de Dia das Mães, projeto de Dia do Índio, esses projetos muito curtos, na verdade não são projetos, são temas que a gente usa para mascarar aí um projeto, né, para poder achar que isso é projeto. Projeto é algo, gente, muito maior. E quando eu levanto um projeto, quando eu inicio um projeto com uma criança ou dentro da minha sala de aula, eu tenho que iniciar por uma temática. Então, e por uma pergunta. Pode ser uma descoberta das crianças. E o que eu vou tratar hoje com vocês são projetos literários. Como é que eu posso usar um livro literário e ampliar para um projeto? Tem livros muito assim, excelentes que vocês podem não só estar adotando, né? Ainda mais nessa época que a gente vai estar mudando, fazendo lista de material, mas que a gente também possa ampliar o repertório das crianças. Vocês podem contar histórias para as crianças. Então, o livro literário, gente, ele não pode ser apenas aquele livro que eu abro com a criança e eu começo a contar a história. E eu já vi professores que adotam livros literários para fazer projetos e acaba esse livro em uma semana. Em 2 semanas eu falo, acabou o projeto. Não, gente, o projeto ele é algo maior. E aí eu não sei se vocês já ouviram falar sobre storytelling, né? Que é aprender através da história. Então, quando a gente trabalha um projeto literário, primeiro, escolham bons livros, escolham bons autores, que te traga, quem me conhece sabe, gente, que eu gosto de livros que tragam um ensinamento para a criança. Então, eu trouxe para vocês aqui um modelo de projeto literário envolvendo o lobo mau, tá? Então, e esse foi um projeto que dá para ser desenvolvido na educação infantil, no ensino fundamental 1, nas séries iniciais. Então, como é que funcionaria um projeto literário em cima de um personagem? Por que eu escolhi o lobo mau? Porque o lobo mau é algo que desperta muita curiosidade nas crianças de educação infantil, né, e primeiros anos. Então, assim, até pelo menos o 2º ano, eles ainda gostam muito dessa história do lobo. Então, o que acontece? Aquela coisa do perigo, né? Eles sabem que não vai acontecer nada no final da história, mas aquela ansiedade do que vai acontecer. Então, eu trouxe esse projeto para vocês, para a gente poder discutir um pouquinho sobre o projeto do lobo mau. Então, e isso vocês podem fazer, gente, com qualquer livro com qualquer livro paradidático literário, com qualquer personagem. Então, eu trouxe para vocês 2 livros de literatura que falam sobre lobo mau. Então, a primeira coisa que a gente faz, né? Se eu vou trabalhar com esse tipo de projeto, onde eu vou envolver. Então, primeiro vocês vão pedir para as crianças trazerem livros que eles tenham em casa, ou que eles possam contar, que falem sobre lobos. Então, eu tenho Chapeuzinho Vermelho, eu tenho Os 3 Porquinhos. Então, imagina, gente, que as crianças trouxeram... E aí eu vou ter que tirar o meu celular de onde tá bom? Porque eu separei para vocês diversas capas de livros que tenham Os 3 Porquinhos. Porque como a gente vai ampliar um projeto literário, eu tenho que ir além do que tá dentro do livro. Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou pegar o meu celular, vou mostrar para vocês as capas dos livros, para vocês imaginarem que isso veio das crianças de vocês. E quando você pede para que as crianças tragam livros de lobo, e eles vão trazer especificamente, por exemplo, 3 Porquinhos, um exemplo. E aí você vai explorar o que tem nessa história que difere das outras. Todas elas falam dos 3 porquinhos. Eu vou mostrar pra vocês, vou virar meu celular, tá? Gente, me perdoem aqui, mas olha, tá? Então, imagine que a sua criança... Deixa eu colocar aqui a apresentação do slide para ficar um pouco maior para vocês. Então, imagine que a sua criança trouxe todos esses livros para a sala de aula porque você solicitou. Se vocês estiverem remotamente... Dá para pedir? Dá também. Então, eles vão estar trazendo os livros. E aí, você começa a trabalhar, primeiramente, a capa desse livro. O que acontece? Gente, tem que explorar projeto literário em cima de livros, tem que explorar a capa desses livros.
Então eu vou trazer aqui, tá? Vou dar os créditos para os autores, para as editoras, porque esses livros eu acabei pegando, né, das redes sociais, da internet. Então eu tenho aqui, o que vocês estão vendo aqui? Bom, tô vendo imagem, a primeira imagem dos 3 porquinhos. Não sei se vocês conseguem ver, gente, mas tem um lobo mau escondidinho aqui, olha, tá? Muito parecido. Provavelmente algumas crianças vão perceber, outras não. E aí você começa a comparar com as crianças as capas dos livros. Qual a diferença desta capa para esta capa? Olha aqui, olha pessoal, o lobo mau tá aqui escondido. E aqui, olha na de baixo também. Então vocês começam a explorar com as crianças todos os livros que eles trouxeram de lobo mau, tá? Que tem um lobo mau. E aí nós vamos explorando toda essa questão, né, da história do lobo mau, quais as diferenças. Então percebam, gente, vamos citar aqui Chapeuzinho Vermelho. O lobo mau, na história da Chapeuzinho, há livros que o lobo prende a vovó dentro do guarda-roupa. E há livros que o lobo come a vovó. Então, quando eu vou trabalhar a questão da história do lobo, eu vou começar a fazer essas semelhanças e essas diferenças dentro do livro. Então, eu começo trabalhando primeiro com uma história que eles já conhecem. Por exemplo, os 3 porquinhos. Vou explorar toda a questão do lobo mau, onde ele vive, o que ele quer, por que ele come os primeiros porquinhos, o segundo porquinho, o terceiro. Ele come, não come. Então, eu vou explorando isso. Depois que eu peguei esses livros, eu vou partir para livros que tenham lobo e que nem sempre esse lobo, ele é mau. E eu trouxe para vocês, eu não sei se vocês conhecem, acredito que sim, porque é um livro muito famoso, que é a verdadeira história dos 3 porquinhos. Então, quando eu trabalho com um livro desse jeito, eu vou primeiro explorar a capa. Gente, vocês não sabem a importância de explorar a capa de um livro, tá? Ele é um livro da Companhia das Letrinhas. E aí, eu vou trabalhar com essas crianças a história em si, mas envolvendo o lobo. Então, eu vou começar contando para as crianças. Gente, o que vocês estão vendo aqui? Então, olha, a verdadeira história dos 3 porquinhos. Por que será que é a verdadeira história? Será que aquela história que nós tínhamos era uma história de mentira? Por que é verdadeira? Então, aí começa a explorar. Mas o que está acontecendo com o lobo aqui? Tá assoprando. E aquelas imagens que eu mostrei também tá assoprando a casa. Os lobinhos também caíram, eles também foram mortos. Então aí eu vou explorando toda a história. Eu não começo a contar a história de uma vez para as crianças. Então, a partir do momento que eu exploro, eu falo para eles do autor, quem é o autor, quem é o ilustrador, qual é a função dele dentro da história, a editora. E aí sim, eu abro o livro e começo a explorar, gente, desde a primeira parte do livro. Nós, professores, às vezes pulamos essas partes que são tão importantes. Então, mostrem para o aluno que um livro ele é feito com uma dedicatória, quem fez essa dedicatória, o autor. E aí eu começo a ler o primeiro pedacinho do livro. Então, para quem não conhece o livro, esse livro... Gente, estava travando, voltou, né? Vocês estão me vendo, gente? Eu achei que estava... Voltou? Avisem pra mim, por favor, que eu achei que tinha travado tudo. Ai, obrigada, Rayane. Então eu vou começar a falar com... Obrigada, gente. Então eu tô falando deste livro. Gente, eu trouxe um da Ana Maria Machado, que vocês vão ficar encantados. Eu acho que poucas pessoas conhecem esse livro, tá? Voltou. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Tati. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a história desse lobo. Se vocês não conhecem, ele tá com muita gripe, a vovó dele faz aniversário. E ele quer o quê? Ele quer fazer um bolo de aniversário pra vovó. E o coitadinho, ele quer... Tá faltando xícara de açúcar, faltou. E ele vai atrás do vizinho dele pra pegar uma xícara de açúcar. E quem é o vizinho dele, gente? Um porquinho. Então ele começa contando a história dizendo, olha, eu sou o lobo Alexander, T-lobo, mas pode me chamar de Alex. Eu não sei como começou todo esse papo de lobo, mas está completamente errado, tá?
Alguém tá falando que fez um projeto com esse livro e levou quase o ano todo. É isso mesmo, gente. Um projeto de livro, ele vai além das páginas. Vocês têm que começar a ampliar isso com as crianças. Então, quando eu vou falar, por exemplo, da primeira página, eu não vou contar a história toda, né? Até mesmo por conta de direitos autorais. Mas na hora que eu vou começar a contar a história, e eu falo pra eles, gente, olha só, o lobo, alguém já parou pra pensar, eu não falei o nome do lobo, alguém já parou pra pensar que esse lobo tem um nome? Ele tem nome, ele tem sobrenome, então eu vou começar a explorar tudo isso com as crianças. Antes de chegar e simplesmente abrir o livro, começar a contar e dizer, olha, gente, acabou a história, tá? Isso eu faço no dia a dia com eles, quando eu conto histórias, quando eu amplio o repertório. Mas quando eu trabalho projetos, eu não posso me focar apenas nesse momento. Então eu vou falar para eles, por que vocês acham que esse lobo tá dizendo que a história que todo mundo conhece é mentira e que ele vai contar a verdadeira história? E ele tem um nome inteiro, ele tem nome, sobrenome. Então percebam que nesse momento eu já posso trabalhar a questão do nome, sobrenome das crianças, identidade, contar a verdade, contar a mentira, o que é isso, o que significa. Então eu vou ampliar tudo isso. Então, percebam, eu já trabalhei, por exemplo, a questão das histórias. Então, eles trouxeram a questão dos 3 porquinhos, e aí eu vim com a verdadeira história dos 3 porquinhos. E aí eu vou fazendo uma tabela comparativa. Por exemplo, como é o lobo mau na história dos 3 porquinhos? Ah, ele é mau. Onde se passa a história? Na floresta. Como é que termina essa história? Qual é o ponto principal, é o clímax dessa história? Então eu vou trabalhando com as crianças, eu coloco, né? Sempre até quando nós trabalhamos esse projeto, eu pedi para os meus professores fazerem uma tabela na parede, colocando o nome do livro, porque era só lobo, o nome do livro, como é que era o lobo, se era bom, se era mal. Porque nessa história, gente, eles acham que o lobo é bonzinho. E ele é bonzinho, ele foi enganado de tudo isso, ele tá se defendendo. Então, nessa história, o lobo é bonzinho, na Chapeuzinho ele não é. Então, eu vou estabelecendo essa tabela comparativa com as crianças a cada história que eu for contando sobre o lobo. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem o livro chamado Lobo Maurinho. Gente, ele é uma graça para educação infantil. Eu não tenho ele aqui, mas ele fala, o Lobo Maurinho, de um lobo pequenininho, e ele abre o livro dizendo, eu vou falar um palavrão, e ele diz, paralelepípedo. E ele é muito bonzinho, esse lobo, então chama o Lobo Maurinho. Então vocês, tem várias histórias de lobo, né? Tem os 3 porquinhos, tem os 3 lobinhos e o porco mau, Pedro e o lobo, tem a verdadeira história dos 3 porquinhos, e tem essa, gente, que é incrível. E aí, novamente, vou tentar mostrar para vocês como é que a gente pode trabalhar o projeto em cima de livros literários. Trouxe mais 2 livros para vocês e eu vou explorar esse daqui primeiro. Esse daqui, gente, ele foi uma tradução da Ana Maria Machado, chama Cuidado com o Menino. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um livro que dá para usar em todas as séries, não crianças muito pequenas, que aí eles não vão compreender, mas educação infantil, séries finais da educação infantil, né, 5 anos, 6 anos, 7 anos, até, gente, 2º ano dá para usar esse livro assim, que é um chuchuzinho. Então, por exemplo, eu vou pegar, até se vocês quiserem respondendo aí, pode respondendo, tá? Então, quando eu vejo, então eu vou fazer de conta que vocês são crianças. Olha, pessoal, o que vocês estão vendo aqui? Ah, eu estou vendo um lobo. Será que ele é mau? Será que ele é bom? E aí você começa a comparar. Mas o lobo da Chapeuzinho era mau. Olha, a verdadeira história dos 3 porquinhos, ele era bom. E essa aqui que vocês estão vendo? Cuidado com o menino. Vamos ver. Olhem a cara, gente, desse lobo. Olha a cara dele. O que está acontecendo com ele? Tá assustado? Então você vai explorando o vocabulário com as crianças em cima de uma capa de livro, sem antes você falar. Por exemplo, você vai falar, olha, esse livro, gente, ele não foi escrito por um escritor brasileiro. Ele foi escrito por um outro escritor que não mora no Brasil. E aí vocês vão começando a trabalhar, olha, a mesma de localização, que se chama Tony Blandely, né?
Mas ele foi traduzido por uma grande autora, que é a Ana Maria Machado. Sabe que a gente já leu algum livro da Ana Maria Machado? Então comecem a trazer essas informações para as crianças antes de começar a contar a história. O que será que está acontecendo com esse lobo? Nossa, olha lá, vou pôr aqui para vocês, tá? Olha, esse lobo tá carregando barril. E o menino tá com uma cara de feliz. Tá triste, tá feliz. Por que será? Será que ele é amigo do lobo? Então, o que vocês estão vendo? Comecem a explorar, gente, detalhes da capa do livro. O que vocês estão vendo aqui? Nossa, eu tô vendo cenoura, tô vendo frutas, tô vendo um balde, tô vendo um caldeirão. Será que tem bruxa nesse livro? Olha, cebolas, o que será? E aí, você vai começar... Então, depois que você fez toda essa exploração da capa do livro, que você trabalhou com as crianças, que as crianças praticaram a escuta, praticaram mesmo quanto protagonistas, falaram, você ouviu, você foi fazendo perguntas, vai mediando. Aí sim, gente, você vai abrir o livro e vai começar a contar a história. Mas antes de falar a história, explore as imagens. Então, olha aqui. O que vocês estão vendo? Eu estou vendo o quê? Um menino que parece que tá onde? Numa floresta. E ele está o quê? Tá sozinho? Tá sozinho. Mas olha que sozinho numa floresta é bem perigoso isso, não é? Então, as crianças, você vai trabalhando com elas as imagens. Como são essas árvores? Isso, Laodiceia, depois da exploração da capa. Primeiro a capa, primeiro o autor, quem é ilustrador, faz comparação. Depois vem para a primeira página. Gente, uma história dessa, se um professor contar em um dia, ele tá matando o repertório de um projeto literário. E não pode, tá? E cuidado, gente, cuidado quando a gente adota um livro com as crianças, que a gente acha que projeto é simplesmente dar folhinha para essas crianças preencherem. Ai, onde estava o menino? Assinale no circo, na casa ou na floresta. Ah, não, gente, para com isso. As crianças não podem ficar nisso. Tá? A gente tem que ir além disso. Então, senão a gente fica enchendo essas crianças de folha, folha, folha. E o que é o importante, que é o repertório, que é aquele gostinho de projeto, aquele gostinho de literatura, se perde. Então, quando eu falo de projetos literários, é um projeto, gente, que vai dar muito além, tá? Então, por exemplo, aqui, tem outros livros também. Quem já fez meus cursos de projetos literários, eu também trago muitas dicas de como explorar os livros, cada livro, para trabalhar história, geografia, ciências, matemática. Gente, não tem como não trabalhar, por exemplo, matemática num livro desse. É impossível. Então, eu vou resumir para vocês um pouquinho da história, gente, vocês vão ficar encantados com esse livro. E aí, eu vou trabalhando a questão... Bom, ele está numa floresta, está numa floresta. Como é que eu sei que é uma floresta? Ah, pelas árvores, troncos altos, a copa da árvore muito lá em cima. Vejam só, será que ele tá perdido? Será que ele tá com alguém? E aí eu começo a contar a história para eles. Quem será que ele vai encontrar? Será que ele vai encontrar o lobo? Ah, pode ser que seja o lobo por causa da capa. Será que ele vai encontrar a mãe dele? E aí eu começo a contar a história, gente. Na verdade, a história, ela é muito linda. Ele encontra o lobo captura esse menino e leva esse menino para a caverna dele. E ele diz pro menino que ele vai comer esse menino. E o menino fala assim: como assim? Você vai me comer? O menino começa a dialogar com o lobo. Então ele fala assim: como assim você vai comer assim? Vai me comer cru? Ah, não pode ser. Então ele fala pro lobo que ele tem uma receita maravilhosa chamada sopa de menino. Gente, é incrível o livro. Ele fala sopa de menino e o lobo fica muito assim, cheio com água na boca. Mas como assim, sopa de menino? Então, e aí ele fala: olha, então eu vou te ensinar a receita. E tem aqui, olha, ingredientes e modo de fazer a sopa de menino. Que quem dá é o próprio menino. Então percebam, gente, que eu, por exemplo, eu vim com toda a história, parei aqui. A hora que eu paro aqui, eu tenho que
parar mesmo a minha história. Eu tenho que deixar aquele gostinho de quero mais, de Sherazade, dos contos de 1001 Noites. E aí eu vou explorar isso. Então, por exemplo, aqui, sopa de menino. Gente, vocês já comeram sopa? O que tem dentro de uma sopa? Eu vou trabalhar matemática, vou trabalhar linguagem, vou trabalhar repertório, vou trabalhar ciências, vou trabalhar natureza e sociedade. Ah, gente, já estão falando que querem ler, né? E aí ele fala, olha, ingredientes para servir um lobo faminto. Então, um menino de tamanho médio, um caldeirão. Gente, só que assim, o menino ele é muito esperto. Ele vai pedindo os ingredientes pro lobo, mas pensando também nele. Então ele fala, modo de fazer. Primeiro, pegue o menino. Segundo, lave-o bem, principalmente atrás das orelhas. Eu não posso contar a história toda, tá, gente? Por conta dos direitos autorais, não pode. Então, o que vai acontecendo? Então, ele vai contando e o lobo vai percorrendo todo para pegar esses ingredientes. Quando esse lobo chega, já todo assim, ó, olha a cara do lobo. E aí vocês perguntam para as crianças, por que será que o lobo fez essa cara? Percebam, gente, que o projeto não pode acabar aqui. Não pode. Eu vou trabalhar com sopa, vou trabalhar com receita, posso fazer caderno de receita com as crianças, eu posso pedir para eles trazerem receitas das famílias, posso fazer um piquenique, posso transformar. Uma vez eu fiz esse projeto e eu pedi, gente, a escola que eu coordenava não tinha área verde. E eu pedi para as crianças trazerem, pedi com antecedência, folhas de árvores para poder fazer esse projeto. Então, as crianças, gente, a escola com registro. Tem alguns registros, sim, mas não são muitos registros, tá? Porque a gente vai explorando. O que eu aconselho? Construa um portfólio. O portfólio é a melhor forma de você ter o registro. Então, assim, se eles trouxeram as receitas, isso já faz parte do seu portfólio, já é um registro. Então, o que eu pedi para as crianças? Como a escola que eu coordenava não tinha área verde, e eu queria que eles se sentissem dentro da floresta, eu pedi que as crianças trouxerem folhas de árvores. Então, eu dei uns dias. O que eu fiz, gente? As minhas professoras devem lembrar disso. Eu peguei a quadra e eu espalhei as folhas das árvores, gente, na quadra toda. As crianças trouxeram sacolas de folhas, sem saber o que ia acontecer, porque era a questão da história. Então eu espalhei as folhas, fechei a porta da quadra, pedi às crianças que tirassem o tênis. Gente, foram crianças de educação infantil. Pedi às crianças que tirassem os tênis, as meias. E quando eu abri a porta, por mais que não tinha área verde, gente, parecia que nós estávamos numa floresta. Porque o cheirinho daquelas folhas, ele invadiu a escola. As crianças colocaram os pés nas folhas, sentiram a textura, o barulho. Aí depois eu pedi que as crianças deitassem em cima daquelas folhas para sentir realmente a temperatura. E acreditem, foram tantas folhas, gente, que a quadra ficou tão fresquinha. E nós trabalhamos a questão das ciências, a transpiração das plantas. Então, apesar de serem folhas, né, elas transpiravam. Então, assim, foi muito incrível para trabalhar esse projeto. Então, percebam, gente, que eu não contei a história toda para as crianças ainda. Eu tô lá na floresta. Eu tô explorando isso. O que é uma floresta se eu não consigo viver uma floresta? Gente, foi uma delícia, uma delícia. E ainda eu sou tão cara de pau, gente, que eu fui perto de um lugar que tinham mudas de plantas e eu pedi se eles podiam emprestar umas plantas verdadeiras, né? Mudas de plantas. Gente, eu enfiei dentro do meu... Professor, é tudo isso, né? Eu abaixei o banco do meu carro, enfiei aquelas mudas de plantas, né? Gente, eu era coordenadora. Enfiei as mudas de plantas para ficar com um ar mais gostoso. Pus música no fundo para que eles sentissem aquele barulhinho de pássaros cantando. Então, tudo para fazer um projeto de literatura. Percebam que eu vou muito além do que a história. Então, esse livro, ele se torna para a criança algo muito precioso para elas. E aí, o que acontece? Vocês não querem saber, gente, porque ele tá com essa cara? Porque o menino fala assim para ele, mas que lobo bobo, você esqueceu o sal. E ele fala, mas você não me falou que tinha sal. E o menino continua, não, mas então faz mal não. Eu vou te ensinar uma outra receita que se chama pastelão de menino. E nessa história toda, o menino vai vindo
vai trazendo, o lobo vai buscando tudo que o menino fala e cada vez o menino fala, mas que lobo bobo, você esqueceu o sal. Resumindo a história, nas últimas, gente, o menino pediu pirulito, pediu bala, pediu bicicleta, tudo fazia parte da receita, tá? No final, o que que acontece? O lobo, de tanto pegar as coisas, caiu tudo em cima dele, né? Olha, gente, caiu balde, caiu cimento, e o menino no final, ele prende esse lobo dentro da sua própria caverna com os próprios ingredientes trazidos pelo lobo. E aí ele vai embora com as flores, com as balas, com a bicicleta, com tudo. Então a moral da história, nunca se esqueça do sal, tá? Então percebam, gente, que eu tô ainda explorando um projeto que fale sobre lobo. Então, vocês viram, gente, que isso aqui foi apenas uma estratégia para trabalhar a questão do lobo. Então, aí sim, depois que eu vim com tudo, eu repertoriei essas crianças, as crianças leram, participaram, vivenciaram. Então, por exemplo, ele fala aqui que ele constrói, ele tampa a caverna do lobo com cimento. Eu posso fazer as crianças construírem isso com massa de modelar, com massa de biscuit, com argila. Gente, por favor, essas crianças têm que colocar a mão na argila. Parem de dar só massinha de modelar para essas crianças. Deixa essas crianças sentirem a textura da argila, né? Não é fácil trabalhar com argila, ninguém vai esquentar, ninguém vai colocar no forno, não tem problema que o vaso racha, não tem problema. A ideia é que eles sintam a textura da argila, a temperatura. Nós fizemos isso porque eu pedi argila para as crianças para trabalhar esse projeto. Teve crianças que tiveram nojo de colocar a mão na argila, né? Ou começaram a furar. Então nós forramos depois, outro dia, a quadra também com jornal, para que eles pudessem sentar no chão, pudessem manusear a argila. Então quando a gente fala de projeto, a gente tem que pensar que esse projeto, ele tem que ter um começo, um meio e ele tem que ter um fim. E qual é o fim de todo o projeto? Ele não pode morrer aqui. Ele tem que ter uma apresentação, ele tem que ter um produto final, um portfólio, um caderno de receitas, uma apresentação para as outras turmas, uma apresentação para as famílias. Não tem problema. O importante, gente, é que tenha um produto final. Se não tiver produto final, não é projeto, tá? Então, quando eu bato na tecla que Dia das Mães não é projeto, que Dia do Índio não é projeto, que Páscoa não é projeto, porque o projeto, para mim, ele é algo muito grandioso. Quando eu falo projeto, vem de projetar, de planejar. E muitas vezes, quando vocês estabelecem um projeto, pode ser que ele tome um outro rumo no meio do caminho. E ele vai tomar um outro rumo, porque conforme as crianças vão trazendo as informações e você vai construindo este projeto com as crianças, vão surgindo coisas que você nem imagina, que não faziam parte do seu plano inicial, tá? Então, por exemplo, eu trouxe para vocês, deixa eu só ver a questão das horas aqui, pra gente não perder a live, tá? Então, eu trouxe para vocês uma sugestão de projetos em cima de um personagem, que é o lobo. Poderia ter feito em cima de super-heróis? Poderíamos. Poderíamos fazer em cima de bruxas e castelos? Sim. Gente, tem um livro que eu sou apaixonada, que é do Flávio de Souza. Que história é essa? Fica a minha dica também, que dá para fazer projetos maravilhosos. É um livro que ele conta a história, as histórias que nós conhecemos, mas pela visão de um outro personagem. Então, por exemplo, vai contar a história da Chapeuzinho, mas quem vai contar é o caçador. Gente, quem é esse caçador da história da Chapeuzinho? Ele tem família? Ele não tem família? Então, são livros, gente, por isso que eu falo, quando o professor, né, quem não assistiu as minhas lives, gente, por favor, passem lá. Passa muito rápido a live, passa. Eu fiz 4 lives essa semana, porque ontem foi o Dia Nacional do Livro, para indicar livros literários bons, de qualidade, para que dê projeto.
Porque, assim, adotar um livro, gente, que fica naquela... Eu não me preocupo com quantidade de linguagem. Ai, mas tem muita coisa para as crianças lerem, eles estão na educação infantil. Não tem. Se você for um professor mediador, não tem problema. Esse livro dá para educação infantil. Vocês podem até falar para mim, nossa, Renata, mas tem muita linguagem verbal aqui, tá? Olha aqui na receita, tem muita linguagem verbal. Não importa, é assim que a gente amplia as crianças para o repertório linguístico e para o gosto pela leitura, tá bom? Então eu preciso que vocês, os alunos de vocês, gente, os alunos de vocês precisam que vocês explorem, que vocês mostrem para eles o quanto é gostoso um livro. Porque às vezes a gente fala maternal, então esse livro para maternal até dá, mas você vai ter, é Tati, né? Tati, mas aí você precisa tomar alguns cuidados. Por quê? Porque talvez eles não saibam, não consigam abstrair algumas palavras. Por exemplo, cimento. Para que serve o cimento? Dá. Mas assim, vai muito do seu olhar. Eu acho que você vai ter que ter um olhar ali bem especial para poder trabalhar com eles. Tem um outro livro que eu não estava nem programada aqui na live, mas eu vou mostrar para vocês, já que a Tati falou de maternal. Gente, esse livro aqui, ó, dá projeto, tá? Eu trouxe vários livros, gente, minha casa tem uma pilha de livros. Esse livro aqui é da Martins Fontes. Como é que dá um projeto em cima de um livro de educação? Esse livro para maternal, Tati, uma graça, chama O Segredo de Anton, tá? Como eu falei, não posso contar a história, mas posso falar uns detalhezinhos de vocês. O que é essa história? O que eu gosto muito disso, porque assim, o livro, ele tem folhas em branco, partes em branco. Então, conforme você vai trabalhando o projeto, as crianças vão desenhando, vou pôr aqui, né? Vocês não estão vendo. As crianças vão desenhando o que elas estão vendo. Então, ela vai transformar a linguagem verbal em linguagem de desenhos, tá? Então, quando ele fala assim, olha, ele tava andando, ele viu que tava tudo ficando muito diferente e, de repente, ele escuta um barulho. E ele pergunta, será que é um bicho? Então, a criança desenha aqui. Então, a questão dessa história, ela é muito legal porque, assim, a criança vai perceber a importância do ilustrador. Vocês lembram que eu falei? Quem estava aqui no começo da live, a primeira coisa que eu falei, explorem o ilustrador, explorem o autor do livro, explorem a capa desse livro. Então, se eu vou pegar esse livro, gente, quem é esse menino? Não falem o nome dele ainda. Quem é este menino? Nossa, mas o que ele tá usando? Ah, ele tá usando um chapéu. Ele tá andando. Pra onde será que ele tá andando? Quem acha do que se trata essa história? E falem para as crianças o gênero que você tá lendo. Gente, olha, hoje a professora, gente, de verdade, professor, até o 5º ano, na verdade eu acho que todas as séries, né? Até o 5º ano eu tinha que contar histórias para essas crianças todos os dias. Todos os dias. Elenquem um livro para trabalhar projeto. Você vai trabalhar projeto. E o outro, você vai contar histórias. Livros, pega histórias, historinhas e contem histórias. Gente, o professor, eu vou virar o meu celular, gente, porque eu faço questão de mostrar para vocês um artigo científico que saiu há pouco tempo da importância de contar histórias no cérebro de uma criança. Quando eu conto, eu pego um livro e eu vou mostrar para vocês as sinapses acontecendo. Vou virar o meu celular. Quando eu pego a história, eu vou pegar aqui. A Tati gostou. Vou pegar o meu livro, que aí não tem problema, tá? Que aí a própria autora lê, não tem problema. Eu vou pegar um livro e vou começar a contar a história assim. A infância de Marco Broto. Marco nasceu na cidade de Curitiba, no Brasil. Gente, o que vai acontecer com quem está escutando essa história? Acendem-se algumas sinapses, tá? Isso foi comprovado. Pessoas, quando eu sou receptor e alguém está contando a história para mim de um livro. Abre isso. Gente, eu já vi muito professor fazendo isso, tá? Ele não leu a história e ele abre o livro e ele começa a contar a história exatamente como tá ali no livro. Falta suspense, falta aquela coisa de repente. Tem que ter isso, porque o nosso cérebro, gente, ele cai em monotonia. Se eu falo o tempo todo com vocês assim,
Olha, gente, prazer, eu sou a Renata. Então, hoje eu estou aqui no CIESP, primeiro que eu não consigo, né? Não dá, eu não consigo. E eu vou contar para vocês sobre projetos. Os projetos desenvolvem no cérebro algumas habilidades cognitivas, quanto criatividade, socialização, integração. Ah, gente, não dá não, dá não. O que vai acontecer com vocês? Daqui a pouco minha live não tem ninguém, todo mundo foi embora. Né? Porque você, ai meu Deus, que coisa chata. É assim, gente, o aluno também é assim. Então, é que eu não consigo, né? De verdade, eu sou muito intensa. Eu tento, mas não consigo, eu sou muito intensa. Aí eu falo que pra achar uma foto boa pra colocar é difícil, porque eu faço caras e bocas e tudo. Mas quando a gente conta e você vai explorar essa história, e aí voltando na questão do cérebro. Então, quando eu conto a história desse jeito para o aluno, ele vai acender algumas sinapses, lógico, ele tá recebendo a história, isso vai acontecer. Agora, quando eu conto pra vocês assim, gente, preciso falar pra vocês vão ficar encantados com esse livro? Olha a capa desse livro, é maravilhosa, vocês não sabem o que vai acontecer com essa história. Vou contar um pedacinho pra vocês. Ah, mas não sei se eu vou contar hoje. Acho que eu vou deixar pra contar pra vocês amanhã. Mas aí, o que acontece? Pronto, né? O que você fez no cérebro da sua criança? Gente, acendeu, né? Holofotes de sinapses. Isso é comprovado cientificamente. As sinapses começam a acontecer, brilhar. Então, quando eu conto com emoção uma história, quando eu desperto... Nosso cérebro é curioso, e lá vou eu pra neurociência, né? Não consigo deixar de não falar da neurociência. Porque quando eu desperto essa criança pra... deixa eu controlar só aqui o tempo, tá? Esse que eu quero, Renata. Esse aqui, ó, da Aurora Boreal, esse eu posso contar pra vocês, que eu sou autora dos direitos autorais, não tem problema. Mas também não vou contar, vou deixar vocês na curiosidade. Então, gente, quando eu vou pra trabalhar com a emoção, eu vou fazer o quê? Eu vou explorar e vou fazer com a minha criança, ela viaje no mundo, tá? Então, por exemplo, dei o exemplo pra vocês, trouxe o livro da Ana Maria Machado, trouxe dos 3 porquinhos. Quem perdeu a live, gente, depois assiste, porque tem dicas bem bacanas. E agora eu vou explorar pra vocês uma outra forma de fazer projeto, tá? Então, esse é o meu livro, tá? De Aurora Boreal, Uma Descoberta Além das Cores. Esse livro, ele foi baseado num projeto. Então, só que a história não é o do projeto. Eu acabei ampliando toda ela. E aí, durante um projeto, eu conheci o caçador de Aurora Boreal, que é o Marco Broto. Então, conversando com ele, eu pedi a autorização dele, eu tenho autorização para falar sobre a biografia dele. Então, o que eu fiz? Eu peguei um pedaço da história dele e transformei numa história fictícia. Então, olha só, como é que eu vou trabalhar um projeto em cima disso, tá? Que pode ser qualquer livro, desde que ele seja um bom livro. Então, eu vou pedir para vocês explorarem a capa. Gente, o que vocês estão vendo aqui? Nossa, eu tô vendo o quê? Eu tô vendo um menininho. Esse menininho, ele tá com quem? Ah, ele tá, não sei, com o senhor. Será que é pai dele? Será que é avô? Vamos dar um nome pra ele? Quem acerta o nome dele? Se eu tô lá na educação infantil, tá? Se eu sou com os maiores, eles talvez consigam decifrar aqui pela capa. O que me leva a saber que essa história acontece num local de frio. O que mostra? E aí, gente, nós começamos a explorar imagens. Nós, professores, temos que ensinar as nossas crianças a ler as imagens. Então, eu tô aqui. E aí eu falo, o que vocês estão vendo? Tá, um menininho. Eu tô vendo o quê? Nossa, pode ser um avô? Não sei, gente, nós vamos ter que descobrir. Será que é um avô? O que tá acontecendo aqui? Tá frio. Por que eu acho que tá frio? Ah, pela roupa, pela fogueira. E o que será que são isso? O que é isso no céu? Nossa, que luzes! E essas luzes, alguém já viu? E aí eu vou pros filmes. Gente, qual que é aquele filme que tem Irmão Urso, né? Tem Aurora Boreal. Frozen tem Aurora Boreal. Então, antes de eu começar a contar a história, eu já vou explorando toda essa capa de projeto. E aí sim eu vou falar para eles. Então, olha, gente, olha, o livro se chama Aurora Boreal, Uma Descoberta Além das Cores. O que é descoberta? Nossa, descobrir um tesouro.
Cores. Será que a gente descobre cores? Descobrimos. Posso ir lá, gente, para a questão das cores primárias e secundárias, onde as crianças misturam com o dedinho, né? O vermelho, verde, azul, e eu vou criando outras cores. Então, vocês percebam, gente, que só em uma capa, sem eu contar nada da história, já deu aí uma semana de aula, só trabalhando literatura e projeto. E aí sim, a hora que eu for começar a contar a história, eu nunca vou contar a história inteira para as crianças. Quando você trabalha com projeto, parem isso. Tá sem som, gente, mas eu não acho que é o meu, não. Vocês estão me ouvindo? A Rita falou que tá sem som. Rita, é isso? Coloca pra mim, gente, se tá sem som. Está mesmo? Ou não? Estão me ouvindo? Alguém responde para mim? Acho que sim, Rita, porque ninguém... Não, então tá. Rita, eu acho que é com você mesmo, se tá sem som, tá? Aqui tá tendo. Então, quando eu vou explorar, gente, um projeto de história, eu vou contar pra eles, por exemplo... Ah, legal, obrigada. Então, por exemplo, eu vou falar pra vocês, gente, olha só... o Marco era um menininho. Gente, ele tinha um sonho antes de eu começar a contar toda a história, tá? Ele era Obrigada, gente, obrigada. É que às vezes demora, eu faço a pergunta, às vezes demora pra responder e chegar pra mim. Então eu falo, gente, ele conta a história de um menininho. Esse menininho, gente, ele morava em Curitiba. Sabe do que ele costumava brincar? Ele brincava de pipa, de carrinho de rolimã. Gente, eu nem comecei a contar a história, eu já tô falando sobre os brinquedos antigos. Olha, de novo, eu ampliando o meu projeto para trabalhar brinquedos antigos com as crianças. E ele gostava de brincar. Curitiba, fica onde? Vamos localizar no mapa? Localiza-se no mapa, vamos trabalhar histórias, vamos trabalhar as regiões. Nossa, Curitiba fica onde? Fica no Paraná. Paraná fica em qual região? Região Sul. E aí tem aquela história, aquela música da palavra cantada, oi, 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 olha a bola do menino, né? Na América do Sul, no continente americano. Então eu vou ampliando todo esse repertório sem ter chegado na história propriamente dita. Aí sim, explorei, fui. Gente, quando as crianças chegarem pro livro em si, eles vão estar assim, com aquela sede de entender a história, vão estar ligados. E aí eu começo, poxa, mas ele vivia numa época que não tinha internet. Só, gente, que ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho de saber o que tinha no universo. Vamos ver, vamos olhar as estrelas? Vamos sair da sala de aula? Vamos olhar o céu? Se eles estiverem remotamente, pede para eles levantarem, vamos olhar o céu? O que vocês estão vendo? Por exemplo, hoje aqui em São Paulo, eu sei que tem gente do Brasil todo. Hoje aqui em São Paulo tá um céu nublado, né, desde de manhã. Mas se tiver um sol, né, lindo, as estrelas, o que será que tem nas estrelas? Será que alguém mora nessas estrelas? Então, percebam, gente, que eu nem comecei a contar a história. Eu vou contando, vou parando e vou ampliando. Vou contando, vou parando e vou ampliando. E aí eu venho contando que ele queria descobrir, gente, o que tinha nas estrelas, o que tinha no universo. Ele ficava olhando, ele ficava imaginando. E sabe, gente, vou contar pra vocês. Um dia o Marco pediu um animal de estimação pro pai dele. E aí, olha só, isso tá dentro do livro, tá? Eu poderia ter passado rapidamente pela história, ou eu poderia ter feito isso. Bom, ele queria um animal. Gente, todo mundo tem um animal de estimação? Não, nem todo mundo, mas eu gostaria de ter. Se você pudesse escolher um animal de estimação, mas escolher mesmo, de verdade, sem se preocupar, que animal você teria na sua casa? Eu teria uma girafa. Gente, eu teria um macaco, de verdade, eu amo macaco. Deve ser lindo, maravilhoso ter um macaco dentro de casa. Então, eles percebem que, gente, o Marco, ele queria um urso. Vocês sabem o que acreditam? O pai dele tentou convencer ele de todo jeito, que o urso não dava, que tinha que ser um peixe. E aí ele gostava, o avô, ele era um neto muito preferido pelo avô. E esse avô adorava falar, então, sobre essas histórias. Gente, lá vou eu, vou trabalhar com o idoso, vou trabalhar com a vovó, eu vou pedir, de repente, para as avós virem, eu já fiz um projeto assim, vou pedir para as avós virem na escola, contar histórias da sua infância. Gente, eu não tô nem no primeiro capítulo do livro. E olha
quantas possibilidades eu tenho. Eu tô falando desse livro porque eu posso falar, né? Mas qualquer livro que vocês tiverem, vocês conseguem fazer isso, desde que hajam boas escolhas. Porque às vezes tem livros, gente, que de verdade dá vontade de chorar. Eu falo, meu Deus, né? Não dá pra tirar nada dali, né? Eu vou tirar leite de pedra daquele livro, porque não dá, eu digo, não dá caldo, né? Não dá pra fazer plano de aula. Então eu começo a trabalhar com isso e vou vindo. Ai, gente, preciso contar pra vocês. Aí você começa a contar a história, você explorou, veio a avó, veio o avô, veio, né, um avô que possa contar a história, por quê? Porque a relação do Marco com o avô. E aí, gente, eu vou contar pra vocês. Sabe o que ele adorava fazer? Uma coisa que eu também gostava. Brincar na chuva. Ele adorava brincar na chuva. E ele achava que ele tava lá no Polo Norte. Olha aqui. E aí eu vou vindo e eu vou explorando as imagens com as crianças. Eu vou contando. Até que um dia... Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Os pais dele chegaram com uma notícia. E aí eu paro na história. E eu deixo as crianças pensarem que notícia é essa. Mas eu vou contar pra vocês, gente, não foi uma notícia muito boa, não. O Marco ficou bem triste com essa notícia, tá? Gente, isso não faz parte da biografia dele, tá? Ele ficou bem triste com essa notícia. E aí eu deixo no suspense. Eu conto história, gente. Minha aluna, eu tô contando uma história pra eles. Depois vocês assistem a live. Minha aluna falou assim, ele já levanta e fala assim, você vai continuar a história? Eu nem dormi pensando na história. Então, é a forma com que você conte, a forma com que você conta essa história, com entusiasmo, quando você para, que você vai explorando qualquer projeto. E aí eu vou vindo. E aí no dia seguinte, e aí, gente, o que vocês acham? Qual foi a notícia? Ah, a notícia foi que o Marco vai se mudar. O pai dele vai se mudar, mudou de emprego e ele vai ter que morar em São Paulo. Gente, e aí começa a desenrolar a história, né? Porque o Marco, ele não gosta da cidade de São Paulo, ele morava em Curitiba. Ele entra na escola num momento que todos os alunos já estavam. Então, no momento que todos esses alunos já estavam, ele sofre bullying dentro da escola. Então, é um livro, gente, que eu vou trabalhar localização geográfica, o que é a aurora boreal, como é que se forma a aurora boreal, por que eu não consigo ver. Então, é um livro que eu mais vou fazer perguntas do que muitas vezes obter respostas. Ah, por que tem aurora boreal no Brasil? Não tem aurora boreal no Brasil e tem no Polo Norte. Como é que vivem as crianças do Polo Norte? Eu conto na história. Então são os inuites. Eles brincam, gente, é de verdade. Eles fazem amarelinha nos blocos de gelo. Eles fazem amarelinhas nos blocos de gelo, as crianças dos inuites, né? Que é uma tribo, como se fosse uma civilização que mora no Polo Norte. E eles vão para a escola, eles vivem em casinhas coloridas. Então percebam, gente, que é ampliar esse repertório dessas crianças. Nossa, a gente tá acabando a live. Ampliar o repertório das crianças, tá? Então, qualquer livro literário, eu consigo fazer um projeto desde que eu trabalhe com essas etapas com as crianças. Eu não paro e conto a história, né? Às vezes, eu, quanto coordenadora, às vezes algum professor fala assim pra mim, a gente adota um livro para fazer projetão, né? Aquele projeto assim, gigante. Aí, às vezes, em 2 semanas, o professor olha para mim e fala assim, eu já acabei a história do livro. Eu falo, como assim você já acabou a história do livro? Não poderia ter acabado a história do livro. Por quê? Porque eu tenho que ampliar. Eu tenho que ter esse engajamento. Gente, vocês não sabem o poder de contar histórias no cérebro. Eu não sei se vocês ficaram curiosos por todas essas histórias que eu contei aqui pra vocês. Provavelmente sim. Por quê? Porque eu deixei com vocês na curiosidade. Então eu vou falar, o Marco sofre bullying, né? Seja, por exemplo, aqui, tem um outro livro aqui. Eu tenho alguns livros aqui. Então esse aqui também que eu posso contar, que é O Reino Encantado das Letras, que é o meu livro. Vou explorar a capa. Antes de tudo, gente, o que vocês estão vendo? Um castelo. Nossa, eu tô vendo um castelo. O que me chama a atenção é o castelo. Mas aqui eu tô vendo um livro. E esse livro tá cheio de letras. Pra onde ele vai? Será que ele vai aterrissar no castelo? Será que ele vai entrar pela janela do castelo? Será que ele vai entrar pela porta? Será que essas letras vão cair desse castelo? Como será que chama? Quem é que vive nesse castelo? Nossa, olha, tem uma rainha aqui bem pequenininha. Vocês estão vendo ela aqui, gente? É a minha rainha, tá?
para ensinar as letras. Então, vocês viram que eu só explorei, por exemplo, esse é o meu livro, que eu trabalho inclusão, eu trabalho síndrome de Down, trabalho deficiente auditivo, trabalho circo. Gente, é um livro que dura o ano todo para projeto. Então, quando eu vou trabalhar, por exemplo, o Dudu, que é deficiente auditivo, eu vou trabalhar a questão das libras. E tem músicas maravilhosas que a gente acha, né, na internet, que falam sobre libras, que eu ensino as crianças a falarem, né, e assim. Eu não sei muito bem, né, só tento aí, mas não sei falar. Então, espero que vocês tenham realmente compreendido a importância de trabalhar projetos literários através de livros, de boas escolhas, tá? Pra vocês. Vocês estão viajando nas histórias. Obrigada, Lindomar. A gente viaja mesmo. Convido vocês, né? Tá encerrando a live. Meu Deus, faltam 2 minutos. Convido vocês para o meu curso de alfabetização e consciência fonológica aqui no CIESP, dia 10 de novembro. Gente, corre! Porque tem poucas vagas, tem certificado e tem apostila que eu preparei para vocês, tá bom? Uma apostila super bacana. E vou aproveitar para convidar vocês para uma imersão pedagógica que vai acontecer a semana que vem. Vai no meu Instagram, faz a inscrição. São 3 dias de imersão pedagógica. Aprendeu muito, ai que delícia, que bom, gente. Vão lá, que eu gravei 4 vídeos no meu Instagram falando de livros literários e dando dicas. E se vocês precisarem de qualquer dicas literárias, preciso de dicas de livros literários para 5º ano, para 7º ano, para 8º ano. Só no ensino médio que eu não vou dar dica, tá? Porque aí é vestibular. Mas até o 9º ano eu consigo dar várias dicas, tá? Quem pesquisou, perguntou sobre os meus livros, dá pra vocês comprarem, gente, Amazon, Mercado Livre. Dá pra comprar comigo, eu mando o link pra vocês e aí eu mando autografado, tá bom? O livro, vou fazer minha propaganda, tá, gente? Compra o livro comigo. E quem adotar os meus livros, tá? Os meus livros na lista de material, me avisa, que aí eu preciso ver como é que a gente faz a logística de eu mandar os livros autografados para os alunos de vocês. E dependendo, pode ser que eu e o Marco Broto, a gente tem um acordo, eu e ele, né? E ele está lá na Islândia, porque o livro acontece na Islândia. Aquela inveja boa, né? Ele tá lá na Islândia vendo a aurora boreal agora, neste momento. E aí a gente consegue, de repente, fazer via Google Meet, eu e ele, contando para as crianças sobre o livro. Então, gente, adotem meus livros para 2021. Põe na lista de material, tá? Quem sabe aí eu consigo bater um papo com as crianças de vocês, tá bom? Regina, muito obrigada. CIESP, sempre maravilhoso. A gente tem feito coisas maravilhosas. Tem tanta gente boa aí. Divani, André Novello. Gente, vocês podem perder o curso dele, tá? Gente, um beijo, que a live falta 1 minuto pra fechar e depois eu não consigo deixar salvo. Beijo, gente. Bom final de semana. E até a próxima. Façam a inscrição pro curso de alfabetização e consciência fonológica aí no CIESP, tá? Tchau, gente!